Olá, sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o videocast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Vamos chamar a partir de agora de SIBO. Eu sou Bruno Silva, sou gastroenterologista no Hospital da Bahia, em Salvador, e hoje irei conversar com a doutora Ana Flávia Passos Ramos. Olá, Ana, tudo bem? Olá, Bruno, um prazer estar aqui hoje com vocês. Oi, Gabriela. E com a doutora Gabriela Ramos, também coautora do artigo de posicionamento. Olá, Gabriela. Oi, oi, Bruno, Ana. Prazer é todo meu de nós estarmos aqui conversando novamente sobre esse trabalho que fizemos juntos e agradecer à FBG também por essa iniciativa e convite. Perfeito. Então, vamos conversar sobre esse assunto que é de interesse, com certeza, do gastroenterologista brasileiro. E antes de mais nada, certamente nós contamos aqui com uma audiência de gastroenterologistas já bem formada, sempre bastante atualizado sobre os principais temas da gastroenterologia, mas eu acho extremamente importante a gente conceituar SIBO. Eu gostaria que você, Gabriela, citasse para a gente, né, a definição de SIBO, quais são os sintomas principais que os pacientes apresentam. Ótima pergunta, Bruno. Então, acho que é importante nós conceituarmos a SIBO. Então, a SIBO é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Nada mais é do que uma superpopulação, então, um aumento da concentração dessas bactérias fermentativas que nós comumente encontramos no nosso colo, no nosso intestino grosso, quando elas se encontram também nessa superpopulação a nível de delgado e fazem resultando toda essa fermentação precoce. Isso gera aos pacientes diversos sintomas inespecíficos, mas muito desconfortáveis, como gases, inchaço, distensão abdominal. Muitos desses pacientes têm alteração de hábito intestinal, alguns com diarreia, alguns com constipação, como nós vamos conversar com certeza hoje, né, em relação à diferença das bactérias, que podem causar mais um do que o outro, mas mesmo que sintomas inespecíficos, sintomas que podem desencadear consequências importantes para esse paciente, não só na qualidade de vida, mas pacientes que podem evoluir com desnutrição, com diminuição da eficiência de absorção de micronutrientes. Então, o problema pode ser maior do que só a sintomatologia clínica, que também não é tão pequena. Então, eu acho que a importância de nós termos esse posicionamento para conseguir definir melhor, uniformizar como que a gente diagnostica esses pacientes, como que nós interpretamos os resultados desses testes, como que nós conseguimos fazer um manejo adequado, justamente por essas consequências psicossociais e também na questão absortiva desses pacientes. Perfeito, Gabriela. Ana, quando a gente fala justamente de pacientes que têm mais predisposição, que, como a Gabriela citou, pacientes que às vezes têm fatores predisponentes para desenvolver SIBO, como que a gente poderia resumir, apontar aquelas os principais fatores associados? Bom, então, como o Gabi falou, né, a supercrescimento bacteriano é uma disbiose, né, onde a gente tem um excesso de bactérias no intestino delgado. E ele ocorre mais comumente em pacientes que têm fatores de risco para isso, né? Então, quais seriam os principais fatores de risco? Os fatores que alteram, qualquer fator que altera a motilidade do trato gastrointestinal é um fator de risco para o supercrescimento. Dentre os fatores que alteram a motilidade, o que a gente, na prática, tem de mais comum é a neuropatia diabética. Então, os pacientes diabéticos costumam ter uma alteração da motilidade, assim como os pacientes que têm doença do tecido conjuntivo, como esclerodermia, que tem uma alteração da motilidade, tem mais risco. Também qualquer patologia que pode alterar a secreção pancreática, como, por exemplo, nos pacientes com doenças colestáticas, que a gente tem alteração na fisiopatologia, né, na liberação da bile. Nos pacientes com insuficiência pancreática exócrina, a gente tem uma maior predisposição ao supercrescimento bacteriano. Tem algumas outras doenças que também estão relacionadas ao supercrescimento, que
tem alguns fatores mais controversos, mas predominantemente qualquer patologia que altera a motilidade ou que altera a secreção. Um outro fator muito relativamente frequente é qualquer paciente que já foi submetido a cirurgia do trato gastrointestinal, né, com modificação do trânsito intestinal. Perfeito. Então, você acaba aí criando, digamos assim, um cenário bastante favorável para o desenvolvimento de supercrescimento bacteriano. Aqueles pacientes, por exemplo, que se submeteram a um bypass, para uma cirurgia bariátrica, pacientes com, muitas vezes, uma doença de Crohn, ou pacientes que tenham divertículos no intestino delgado, acabam Sim, qualquer processo inflamatório, né, bem lembrado, doença de Crohn. E é, E aí é bastante interessante também a gente justamente compreender que nesses pacientes, nesse grupo de pacientes, onde a investigação ela desempenha um papel mais efetivo, mais assertivo, não é isso? E sim. eu gostaria justamente que você, Ana, citasse para a gente, nesse paciente que tem os fatores predisponentes e desenvolve um quadro clínico sugestivo de SIBO, quais as opções de ferramentas diagnósticas? Bom, o padrão ouro, né, que é estabelecido na literatura para diagnóstico de supercrescimento bacteriano, seria a realização de um aspirado jejunal, ou mais recentemente também está estabelecido que o aspirado duodenal pode nos predizer, né, pode nos dar o diagnóstico. Entretanto, esse padrão ouro na prática clínica a gente não utiliza, né, porque é um procedimento invasivo, é cultura de aspirado, então na prática clínica a gente não utiliza. Então, como alternativa, o que a gente tem difundido são os testes respiratórios, né? O teste do hidrogênio expirado ou o teste do hidrogênio e metano expirado, que é o que a gente tem na prática clínica, são os testes que, através da medida de gases que são produzidos pelas bactérias, a gente consegue ter uma sugestão, inferir se aquele paciente pode ou não ter um supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Perfeito. Em relação ao teste respiratório, Gabriela, era um teste que alguns anos atrás o acesso era um pouco mais difícil, escasso, restrito a grandes centros. Aí eu pergunto para você, essa realidade mudou? E se sim, quais são os testes respiratórios que nós temos disponíveis hoje na nossa prática clínica aqui no Brasil? Perfeito, Bruno. Claro que a acessibilidade, comparado aos últimos anos, ela vem crescendo mais. Eu acho que isso é resultado do próprio SIBO estar crescendo mais, nós termos mais conhecimento dessa patologia, dos fatores de risco. Então, acredito que a disponibilidade desses testes no mundo todo está cada vez maior, e agora no Brasil, até quando escrevemos, redigimos esse artigo, nós não tínhamos a disponibilidade ainda de um aparelho que fazia a dosagem de 2 dos 3 gases principais produzidos por essa bactéria, que é o hidrogênio, o metano e o sulfeto. Então, até início deste ano, nós tínhamos o aparelho que dosaria apenas o hidrogênio, mas agora nós temos o aparelho que dosa o hidrogênio e o metano ao mesmo tempo. Então, durante o mesmo exame, no mesmo sopro, consegue-se medir os 2 gases. Então, isso é uma de grande importância no diagnóstico, especialmente em pacientes onde a gente sabe que tendem a ser mais produtores do metano, pacientes com constipação predominante no quadro, né, com mais as flatulências e a constipação, sabe-se pela literatura que tendem a ter esse perfil metanogênico. E a importância da gente ter de diferenciar o perfil do gás produzido, porque isso impacta, inclusive, no tratamento. Então, a importância da gente saber diferenciar um teste do outro resulta em uma melhor abordagem desses pacientes. Mas eu acho que é importante a gente considerar aqui que, independente de qual dos testes vai ser realizado, sem dúvida o hidrogênio e o metano combinado nos trazem muito mais informação, é que esse teste ele tem que ser realizado partindo de alguns princípios muito importantes. Então, não é qualquer paciente de qualquer jeito que vai chegar no nosso consultório e realizar esse exame. Então, existe um preparo, existe um cuidado. Claro que esse preparo envolve uma dieta, então o paciente tem que evitar no dia anterior alimentos que contenham esses açúcares fermentáveis, então isso deve ser reduzido para deixar também uma homeostase maior ali no trato digestivo. Tem que fazer um jejum, né, previamente ao exame ali de 8, 12 horas. Os pacientes devem evitar
atividades físicas, hiperventilação antes do exame. Os pacientes têm algumas medicações, como a doutora Ana comentou, que mexem na motilidade do trato gastrointestinal. Então, isso interfere na interpretação desse exame. Nós sabemos que isso é até um dos pontos controversos aí na literatura, né? Então, se o paciente está usando um laxante, está usando um procinético, isso é importante. Se o paciente tem uma cirurgia abdominal, é importante da gente saber para escolher bem um substrato. Então, todos esses preparos pré-exame são fundamentais. Usar um enxaguante antes de realizar o teste para tentar evitar a descontaminação ali da parte oral. Então, todos esses são cuidados importantes, que não é só fazer um teste com um sopro e a gente ver o número depois. Então, acho que isso é importante, que agora temos um novo teste, mas os cuidados com o teste, com o preparo desse teste, devem ser mantidos e devem ser seguidos ainda da mesma forma que nós tínhamos anteriormente. Perfeito, E, eliminar todas essas variáveis, né, que podem Perfeito. interferir com o resultado final. E Ana, Bruno, pois não. desculpa, você falou em relação à disponibilidade, né? Cada vez mais a gente tem visto um aumento nos diferentes centros, mas ainda a gente sabe que não é uma realidade em todo o Brasil. Então, a gente não tem o teste respiratório disponível em todas as cidades, em todos, acredito que nem em todas as capitais, talvez. Então, é um exame que ele não é o padrão ouro, mas na prática clínica é o que a gente utiliza, com uma boa sensibilidade e especificidade, se a gente pensar na probabilidade pré-teste, né? Então, a gente também tem que saber selecionar todo o preparo, que a Gabi falou é fundamental, mas a gente selecionar os pacientes que a gente vai solicitar o exame. Agora, também não está errado a gente tratar sem o teste respiratório em locais que a gente não tem acesso ao mesmo, e a probabilidade é alta daquele paciente ter supercrescimento bacteriano, né? Especialmente nos pacientes que têm fatores de risco para o supercrescimento. E aí, o que eu acho que é mais controverso na literatura aí é em relação aos pacientes portadores dos transtornos do eixo cérebro-intestino, né? Todos os fatores predisponentes que a gente citou, se o paciente tem uma clínica muito exuberante e a gente não tem acesso, o médico não tem acesso a esses testes, eu acho que a gente tem embasamento para tratar empírico, né? Nos transtornos funcionais, que eu acho que aí talvez a gente tenha um pouquinho mais de controvérsia na literatura, porque vários estudos com metodologia adequada mostram que os funcionais, a maioria dos estudos são com pacientes portadores de intestino irritável, síndrome do intestino irritável, eles têm uma porcentagem maior de SIBO, né? Então, nesses pacientes, se gerar dúvida, talvez o teste estaria bem implicado, porque o tratamento implica em uso de antibiótico, né? Perfeito. Ana, você tem tido experiência com aparelhos que façam a medição justamente do metano também? Sim, sim. A gente faz aqui em Belo Horizonte metano e hidrogênio, e a gente observa isso que a Gabi falou, a gente seleciona, né, se bem selecionados, então os pacientes que têm predomínio de constipação, a gente não pode esquecer da flora metanogênica, que até uma nova definição aí na literatura recente, que é o supercrescimento metanogênico. Por que tirou o B da fórmula, né? Porque o metano, ele é produzido pelas arqueias, que não são bactérias, né? Uhum. Então, ficou aí como o SIBO, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que as bactérias são as produtoras de hidrogênio, e o IMO, que é o supercrescimento metanogênico, que é o gás metano produzido pelas arqueias. E, geralmente, um excesso de metano gera a constipação intestinal. Pensando um pouco sobre essa questão do perfil da sintomatologia, né, o perfil da apresentação clínica do paciente, você tem notado essa relação entre o teste que dá positivo para o metano e esses pacientes mais constipados, de fato? Sim, sim, com certeza. Ok, É, eu, interessante. eu, eu também, um adendo ali, eu tenho notado bastante essa diferença com os pacientes metanogênicos mais constipantes, né? Mais constipados. E até um adendo mais no que a Ana comentou, agora no GDW já chegou o ISO, né? Que daqui a pouco chega aqui, que é o supercrescimento com as bactérias produtoras de sulfeto. Então, são novas nomenclaturas que com certeza ainda tem muita coisa nova para a gente aprender dessa flora intestinal.
dessa desbiose de flora intestinal, digamos assim, né? E Perfeito. E o eu achei muito CIFO, né? interessante, O CIFO, Cifo, eu achei muito interessante o que você falou, Ana. Muitas vezes, de fato, ah, por não estar amplamente disponível no setor público e também porque não é um exame que está no rol de procedimentos da ANS, muitas vezes os pacientes podem ter uma dificuldade de acesso à realização do teste respiratório. E aí eu queria que você citasse assim, em qual cenário que você faz esse tratamento empírico, quando você de fato já prescreve o tratamento sem antes ter essa confirmação diagnóstica. Então, vou citar um exemplo que eu acho que é relativamente comum. Se a gente está diante de um paciente diabético, especialmente paciente diabético não tão bem controlado, né, que já tem lesão de órgão-alvo, já tem uma retinopatia ou uma nefropatia diabética, esse paciente se apresenta para a gente com um quadro de distensão, de gases, de diarreia, você já descartou, né, sem nenhum sinal de alarme, ou já tem uma colonoscopia que não tem nenhuma alteração, com os exames sem sugerir nenhuma alteração grave, e a gente não tem acesso, eu acho que a gente está, sim, respaldado em tratar supercrescimento para esse paciente, né? Então, um paciente que tem um fator predisponente, tem uma sintomatologia muito sugestiva, ainda mais se esse paciente tiver sintomas, assim, até perda de peso, alteração nas nutricionais, né? Dosagem de vitamina, a gente está autorizado a fazer o tratamento empírico, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu acho que, já que a gente citou esse tópico tratamento, a gente poderia justamente explorar um pouco mais nesse momento. A Gabriela poderia, comentar sobre as principais opções terapêuticas que nós temos, inclusive a forma como isso está disposto no artigo de posicionamento, Gabriela. perfeito. Acho que aqui temos que separar da forma como iniciamos até a nossa conversa aqui, em questão de acessibilidade. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente depois avaliar tudo que eu vou comentar, mas sabe-se pela literatura que o remédio, o medicamento utilizado para o tratamento do SIBO é antibiótico, então é feita antibiótico terapia para esses pacientes, e o mais utilizado por consensos acaba sendo indicado a rifaximina, é uma medicação que tem disponível no Brasil, claro que não com acesso tão grande, tanto em questão de achar, pelo menos aqui em Curitiba a gente sabe que isso não é tão fácil de se encontrar, e questão de acessibilidade financeira, então isso é um ponto importante, tá? Então nós sabemos que é o que a literatura traz como primeira escolha na teoria para o tratamento do SIBO, na dose ainda variável aí de 550, 3 vezes por dia, por 10 a 14 dias, tá? Mas sabemos, também embasados em literatura, de que existem alternativas, e eu acho que aqui, aproveitando o nosso posicionamento, pensando na realidade do nosso país, alternativas viáveis, alternativas que a gente não tem que ter medo de utilizar, porque eu não tenho remédio que é mais caro. Então, nós temos outras opções, como, claro, ciprofloxacino, norfloxacino, Bactrim F, existem opções também com metronidazol. Claro que são tratamentos um pouco mais prolongados, a gente acaba estendendo aí 10, né, 14 dias de tratamento em a maioria dos casos, mas tratamentos com uma taxa de eficácia também boa, né? Eu acho que isso é importante. Claro, se tivermos a opção, a oportunidade, a possibilidade de utilizar a rifaximina, ela não deixa de ser uma das drogas de escolha no mundo afora, mas sabemos que essa não é uma realidade tão aplicável aqui no nosso meio. Ana, em termos, quando a gente vai comparar o uso da rifaximina ou dos antibióticos sistêmicos, quais seriam, assim, os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma dessas classes?
o grande ponto positivo da rifaximina é que ele é um antibiótico não absorvível, né? Então, a gente não preocupa com essa questão de resistência, consequentemente, a gente também tem menos efeito colateral. Eu acho que a grande vantagem da rifaximina é um bom antibiótico para gram-negativo entérico, que é a flora predominante, né? Mas aí o ponto negativo da rifaximina, como a Gabi falou, é o custo, né? Que ainda nos impossibilita de usar em larga escala, digamos assim, na nossa realidade. E dos outros antibióticos, são antibióticos sistêmicos, que aí a gente tem exatamente maior risco de resistência bacteriana, talvez um pouco mais de efeito colateral de alguns antibióticos, mas que têm eficácia adequada, que podem ser utilizados, sim, com boa resposta. Né? Até no DDW desse ano, um trabalho que foi apresentado, foi para apresentação oral e que foi bem citado, foi justamente um trabalho do grupo do Mark Pimentel, em que ele usou dose bem mais baixa de rifaximina, usou 200 ou 250 miligramas de rifaximina, se não me engano, com N-acetilcisteína. E ele teve uma boa resposta, uma boa taxa de erradicação. E o racional para usar essa N-acetilcisteína é que ele coloca que, na verdade, o supercrescimento não é só da flora luminal, e sim da flora bacteriana que fica na camada de muco intestinal, que é aquela flora que coloniza ali justamente a mucosa que está ali no muco intestinal. Então, N-acetilcisteína, como agente mucolítico, aumenta a disponibilidade do antibiótico, o antibiótico atinge as bactérias com boas taxas de erradicação. Então, quem sabe aí no futuro a gente tenha mais estudos e a gente use doses menores de rifaximina, isso ajuda a melhorar o custo, né? Preço. Eu acho que é importante, só para complementar, na questão que eu tinha falado antes dos testes, então a gente trouxe bastante o IMO, né, que agora nós temos a possibilidade até de diagnosticar, e isso muda o tratamento, como eu tinha comentado. Então, nós estamos falando da rifaximina, né, para o SIBO, realmente, eu sei que, inclusive, estamos falando do SIBO, mas a importância da gente ter o diagnóstico do perfil metanogênico é que o tratamento, já bem estabelecido também em literatura, é que a gente precisa fazer uma terapia combinada com uma outra classe já de um remédio sistêmico, da neomicina, né, de 500 miligramas 2 vezes por dia, durante esses 14 dias. Então, isso é importante, né, pacientes só com a rifaximina, mesmo pagando, mesmo tendo um custo mais alto, a taxa de sucesso nesses casos metanogênicos ainda assim é mais baixa do que na SIBO normal. O tratamento da flora metanogênica é mais difícil, digamos assim, né? É uma flora mais difícil de erradicar. Agora, a neomicina, a gente também não tem, às vezes, disponibilidade de uso dela, né? Mas aí a gente pode considerar, quando a gente tem um supercrescimento metanogênico, associar o metronidazol, né? A rifaximina. Eu quero fazer algumas perguntas rápidas. Nós estamos chegando ao término do nosso videocast. No entanto, são apontamentos importantes que eu acredito que a nossa audiência gostaria de ouvir. Ana Flávia, se você não tem condições para um determinado paciente, ele não vai ter acesso de prescrever a rifaximina e você opta por fazer um tratamento com um antibiótico sistêmico, qual normalmente costuma ser a sua primeira escolha? Ciprofloxacino. Em algumas situações, uso metronidazol. Uhum. Às vezes eu vejo os colegas combinando os dois. Eu acho que isso, talvez a gente não tenha evidências de aumento de eficácia e talvez a gente possa estar associando mais efeitos colaterais, né? Sim, e resistência sim. também, né? Você, Gabi, sua primeira escolha? Eu uso metro. Já usei Bactrim mais, mas tive pacientes com mais efeitos colaterais ao Bactrim, então eu comumente acabo usando o metro primeiro e o cipro. Cipro depois. Pois não, Ana. Desculpa, te interrompi. E só para a gente lembrar também que, na verdade, a gente não. Quando o tratamento principal do supercrescimento bacteriano seria a gente tentar identificar o fator que levou ao supercrescimento e, idealmente, eliminar aquele fator, né? Então, a gente entende o supercrescimento, às vezes, como uma condição permanente, se a gente não consegue eliminar o fator que levou aquele supercrescimento.
Então, o exemplo dos casos mais graves, por exemplo, os pacientes portadores da doença do tecido conjuntivo, esclerodermia, que tem muito acometimento intestinal, às vezes a gente vai ter que fazer tratamentos recorrentes para esses pacientes, porque o fator de risco está ali e a gente não consegue, né? Sempre que possível, a gente tem que pensar no fator de risco e se de alguma forma a gente consegue agir naquele fator de risco para diminuir a chance da gente ter recorrência de sintomas. E às vezes a gente tem que fazer tratamentos repetidos para esses pacientes. E o que pode ser feito, que a literatura também corrobora com isso, é a gente fazer ciclos de antibióticos diferentes, justamente para a gente evitar a resistência, né? Tentar dar intervalos de tempos entre os antibióticos e fazer ciclos com antibióticos diferentes, visando diminuição da resistência. Perfeito. Perfeito. Em relação à dieta, Ana, você costuma prescrever alguma dieta específica para os pacientes com SIBO? Então, a gente não tem, assim, evidência forte na literatura que determina dietas específicas como sendo benéficas para os pacientes, mas principalmente nos pacientes que têm muita distensão, orientar a diminuir alimentos que fermentam mais pode ajudar na melhora sintomática. Mas, repito, a gente não tem evidência de nenhuma dieta específica com nível de significância estatística, né? A mesma coisa com Perfeito. probióticos, né, Gabriela? Perfeito. Então, não temos, né, nada que corrobore, que faça uma evidência científica que nos conduza na prática a prescrever, né? Teve uma meta-análise, inclusive, com poucos estudos, 18, não tão poucos, 18 estudos, mas poucos estudos de uma qualidade boa, que mostraram até um benefício do probiótico, mas é isso, estudos de qualidade ruim, de N pequeno, então não se consegue aplicar na recomendação práticas do nosso dia a dia, a gente prescrever o probiótico como parte do tratamento. Eu acredito que o tratamento da SIBO depende 100% da gente fazer uma erradicação com antibióticos e promover um ambiente de intestino saudável. Então, como a Ana comentou, não existe uma dieta específica, né, para nem low food maps, nem nada em relação a SIBO, mas o que a literatura traz muito é deixar uma dieta mais próximo do saudável, você ter uma dieta equilibrada, com fibras solúveis também, claro que dependendo muito da distensão, de qual é o sintoma predominante desse paciente, e especialmente porque o tratamento da SIBO dura 14 dias, o antibiótico. Mas e depois? E essa recorrência? E a chance disso voltar e do paciente vir a melhorar todos os sintomas dele? Então, é importante promover a saúde digestiva com uma dieta passível de ser seguida, não uma dieta extremamente restritiva, que isso a gente já sabe que implica em muitas coisas aí nas doenças funcionais e na SIBO também. Então, acho que é importante a gente conseguir ter algo que o paciente consiga manter e, ao mesmo tempo, promover uma flora intestinal mais adequada possível, uma homeostase melhor. Isso que a Gabi falou é muito importante, né? Quando a gente fala sobre microbiota, sobre microbioma, a gente ainda tem um caminho longo a percorrer, mas a gente já sabe que o que está bem estabelecido e a gente já tem evidências que promover um ambiente, uma microbiota saudável, é manter uma boa alimentação saudável, prática regular de atividade física, isso é fundamental, né? Para que a gente mantenha a saúde do intestino e da microbiota. Bom, pessoal, tivemos uma conversa super rica sobre supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Eu gostaria de agradecer aqui a doutora Gabriela, a doutora Ana Flávia, agradecer à FBG por ter nos convidado para discutir sobre esse tema tão importante e dizer à nossa audiência, né, que eles acabaram de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da FBG. Todas as edições estão disponíveis no site da fbg.org.br e também nas principais plataformas de stream. Tchau, Gabriela. Tchau, Ana Flávia. Até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada.